Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Química. Sou Iranis Filho, estudante de licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para ajudá-los a tirar suas dúvidas sobre Química do ensino médio e principalmente o pessoal aí que vai fazer o Enem e vestibulares. E espero que ao final da aula vocês possam ter aprendido e também possam compartilhar o conteúdo com os amigos. Então é isso, vamos à nossa aula. Bem, e o que nós vamos abordar na aula de hoje? Para hoje eu separei o conteúdo de soluções. Logicamente, não seria possível falar de todo o conteúdo de soluções numa aula só. Então aqui eu separei os principais, os mais recorrentes nas provas, principalmente no Enem. Aqui eu trouxe solubilidade das substâncias, conceitos de soluções e polaridade das moléculas. Então vamos adiante. E vamos começar falando de solubilidade. Bem, solubilidade significa que existe uma máxima quantidade possível de um soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma determinada temperatura, sendo que a espécie química disseminada, ou seja, a que será dissolvida, representa o disperso na forma de pequenas partículas, enquanto que o dispergente representa o solvente, que nesse caso específico será a água, representando o solvente, ou seja, o dispergente, mais o sal ou açúcar representando o disperso. E lembrando que não necessariamente os solutos são apenas sólidos. Os solutos também podem ser líquidos ou gases, tá bem, pessoal? E essa quantidade dessa substância que consegue se dissolver nesse solvente, ela é denominada de solubilidade e é representada pela letra S. Neste exemplo, é possível você dissolver a 20 graus Celsius cerca de 36 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, em 100 ml de água. E aqui representa a solubilidade deste sal neste solvente, que é a água, ou seja, essa é a quantidade máxima de cloreto de sódio que consegue se dissolver na água nestas condições de temperatura e pressão. Tendo em vista isso, foi desenvolvido o conceito do coeficiente de solubilidade, que indica, através de estudos experimentais, que a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente em certas condições de temperatura e pressão representa o coeficiente de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade nada mais é do que uma divisão entre a quantidade de sal desejada, que você pretende dissolver, em uma quantidade fixa do volume do solvente. Nesse caso, pode ser a água ou qualquer outro tipo de solvente, a depender do soluto que você deseja dissolver. Mas para isso existe uma quantidade máxima, que nesse caso representa o coeficiente de solubilidade. Bem, neste exemplo, nós temos o NaCl, cloreto de sódio, sendo dissolvido em um volume de água fixo de 1 litro a 15 graus Celsius. E nesse caso, devido a medidas experimentais, foi evidenciado que uma massa de 350 gramas de NaCl, ela consegue se dissolver totalmente em 1 litro de água a 15 graus Celsius. Assim como 380 gramas de NaCl também consegue se dissolver totalmente nessas condições. No entanto, quando foi adicionada uma quantidade maior de 400 gramas de NaCl, ou seja, 20 gramas a mais deste sal, foi elucidado que essa massa de sal ela não conseguia se dissolver. Então, foi denominado de corpo de fundo ou corpo de chão, que é aquela massa do soluto que não consegue se dissolver a uma dada temperatura. E daí, nós provamos que o conceito de solubilidade, de coeficiente de solubilidade, é essa máxima quantidade do sal que pode ser dissolvida a um volume fixo a uma dada temperatura. Em se tratando da solubilidade dos sais, foi desenvolvido um novo conceito a fim de poder classificar
estas soluções de acordo com a quantidade de soluto que tiver sido dissolvida nesse solvente. Então, a partir do coeficiente de solubilidade, que dava a massa exata que poderia ser dissolvida naquele volume àquela dada temperatura, foi possível classificar as soluções que tinham uma quantidade menor desse soluto por solução insaturada. Já uma solução que tivesse aquela massa exata que o coeficiente de solubilidade permitia, seria classificada como uma solução saturada sem corpo de fundo. Já uma solução que tivesse uma quantidade elevada, ou seja, uma quantidade maior da que o coeficiente de solubilidade permitia, ela seria classificada como uma solução saturada com corpo de fundo, ou também chamada de solução supersaturada. Já quando falamos em concentração comum, significa que essa concentração ela representa o quociente entre a massa do soluto, M1 em gramas, e o volume da solução V em litros, que indica a massa do soluto em 1 litro de solução. E essa medida ela é representada pela unidade em gramas por litro. O que é uma coisa bem corriqueira, bem do dia a dia, né? Que é você tomar um café. Então, de repente, sua mãe fez um café e ao tomar você achou que esse café estava muito amargo, muito forte. Então, você disse a ela que esse café estava muito forte. Mas, na verdade, esse café ele estava muito concentrado. Porque, provavelmente, houve um acréscimo da massa de pó de café que foi acrescentado de forma exagerada para aquele volume que ela pretendia fazer, e dessa forma resultou em um café mais forte, ou seja, um café mais concentrado. Então, a ideia de concentração comum é justamente essa, é você ter uma massa em gramas dividida por um volume em litros. Daí você facilmente pode fazer essa operação matemática e obter a concentração das substâncias. Quando falamos em diluição de soluções, significa que é um processo que consiste em adicionar um solvente puro a uma solução, com o objetivo de diminuir sua concentração. O que na maioria das vezes, esse solvente puro geralmente é a água, porque a cozinha é como se fosse um grande laboratório. Então, a gente no dia a dia acaba se deparando muito com essas situações. Um exemplo bem prático e bem que se repete no dia a dia seria, por exemplo, se você fosse fazer um suco. Então, você foi fazer um suco de uma fruta X e, de repente, você provou e esse suco estava muito forte, muito concentrado, na verdade. E daí você teve a ideia de adicionar água para que esse suco, essa solução final, ela tivesse, na verdade, de forma mais diluída. Ou seja, você adicionou um solvente puro, que nesse caso seria água, para que promovesse a diluição dessa solução, que é o suco. Então, facilmente você poderia também descobrir essa quantidade, você poderia também descobrir o volume ou até a concentração, se você tivesse essa concentração inicial do suco, se você tivesse essa informação, você tendo o volume inicial e você querendo saber a concentração final desse suco, sabendo a quantidade que você estaria adicionando de água e a quantidade final de suco que você teria. Então, facilmente você conseguiria descobrir essa concentração final deste suco. Vamos em frente, agora falando sobre polaridade das substâncias. Neste caso, vamos destacar as substâncias formadas por moléculas polares e moléculas apolares. Nesse caso, as substâncias que são polares, geralmente, não quer dizer que sempre, elas irão se dissolver bem em solventes formados por moléculas também polares. Já as substâncias que são apolares, geralmente, elas se dissolvem bem em solventes formados por moléculas também apolares. Ou seja, é aquela velha frase que semelhante dissolve semelhante.
mas para toda regra há uma exceção. Não necessariamente, né? Toda substância polar ela vai se dissolver somente em solventes polares. Há algumas exceções que ela se dissolve também em solventes apolares e vice-versa. Nesse caso, vale ressaltar que há uma relação entre a força intermolecular e solubilidade das substâncias. E estas exceções você iria compreender melhor caso fizesse um curso de Química, porque daí você teria disciplinas específicas que te dariam uma compreensão melhor destes conceitos. Porque sim, há algumas exceções de que solventes, na verdade solutos, substâncias polares, elas têm uma certa afinidade com outras substâncias apolares e vice-versa. Mas via de regra você compreenda de que o semelhante ele dissolve o semelhante, ou seja, uma substância polar ela vai ter maior afinidade com outra substância polar e vice-versa. Mas vamos adiante. Por que a solubilidade de uma substância varia tanto de um solvente para o outro? Neste exemplo, temos que o sal de cozinha ele é uma substância polar e estaria sendo dissolvido na água, que também é uma substância polar. E sabemos que há uma grande facilidade desse sal se dissolver em água, especificamente esse sal, porque também existem sais que não conseguem ter uma grande solubilidade em água. Já quando trocamos o solvente para a gasolina, vemos que há uma certa dificuldade, uma grande resistência do sal se dissolver na gasolina, visto que há uma diferença de polaridade entre esses solventes, entre a água e a gasolina, há uma diferença intermolecular. Mesmo mantendo as mesmas condições de volume, temperatura e pressão, o sal não se dissolve. Bem, aqui estão representadas as estruturas da molécula de água e a estrutura cristalina do sal NaCl. Vamos falar primeiramente da água, que muitas pessoas pensam que a água ela tem uma geometria linear, mas na verdade a sua geometria é angular, visto que a presença destes pares de elétrons tornam esse átomo de oxigênio com a carga negativa, parcial negativa, eles tendem a empurrar esses átomos de hidrogênio com carga parcial positiva para baixo e, consequentemente, eles fecham esse ângulo, né? Então, a água ela possui uma geometria angular. Já o cristal de NaCl, aqui representando o Na+ e o Cl-, o que acontece quando esse sal é dissolvido em água, ou seja, há uma solvatação. Esses íons tendem a se separar